Quinto capítulo. Aulas de leitura, nota pessoal de Matilda, O'Donnell McElroy. Comecei as aulas de leitura com as primeiras páginas do livro escolar que tinha sido usado para ensinar as crianças pioneiras em 1800 nas fronteiras da América. Chamava-se McGuffey's, Eclectic, Reader, Primer, Trog Sixt. Como sou enfermeira e não professora, o linguista que me forneceu os livros também me deu uma extensa orientação, um curso que durou um dia inteiro, de como usar os livros para ensinar o alienígena. Explicou que a razão de ter escolhido aqueles livros em particular era porque a versão original de 1836 desses livros tinha sido usada por 75 anos em 85% das crianças americanas que tinham que aprender a ler. Nenhum livro teve tanta influência sobre as crianças de americanas tanto tempo. O curso educacional McGuffey's começa no primário apresentando as letras do alfabeto para serem memorizadas em sequência. As crianças eram ensinadas, passo a passo, a juntar as letras para formar palavras, usando o método fonético que conecta sons e palavras. Toda lição começa com um estudo de palavras usadas no exercício de leitura e com sinais para mostrar a pronúncia correta de cada palavra. Descobri que as duas primeiras historias mostravam crianças em seus relacionamentos com os membros da família, professores, amigos e animais. As demais histórias aprofundavam um pouco mais essas ideias. Lembro que uma das histórias era Tweedle and the Guy Marchant. Era uma fábula sobre um mercador que ajudava uma viúva em suas necessidades. Depois de um certo tempo, quando fica claro que a viúva era honesta, o mercador dá a ela um belo presente. Os livros não necessariamente ensinam que a caridade deveria ser uma prática de pessoas abastadas. Sabemos que a generosidade é uma virtude que deve ser praticada por todos. Todas as histórias eram muito proveitosas e forneciam excelentes explanações para ilustrar virtudes como honestidade, caridade, prosperidade, trabalho duro, coragem, patriotismo, respeito a Deus e aos pais. Pessoalmente, recomendo este livro para qualquer um. Também descobri que o vocabulário usado no livro era muito avançado quando comparado com o relativamente limitado número de palavras usadas pelas pessoas comuns. Penso que perdemos muito de nossa linguagem desde que nossos fundadores escreveram a Declaração da Independência há 200 anos. Conforme fui instruída, sentei perto de Ayro na sala de entrevistas e li alto para ela cada série do McGuffey's Readers. Todos os livros tinham ilustrações simples e excelentes das histórias e dos temas a serem ensinados, embora muito desatualizados para os padrões atuais. Apesar de tudo, Ayro parecia entender e absorver cada palavra, som, sílaba e o sentido à medida que nós progredíamos. Continuamos com esse processo por 14 horas por dia por 3 dias consecutivos sem interrupção, exceto para pausas de alimentação e descanso para mim. Ayro não fazia pausa para absolutamente nada. Não dormia. Permanecia sentada em sua cadeira estofada na sala de entrevista, revisando as lições que já tínhamos visto. Quando eu retornava toda manhã para recomeçarmos de onde tínhamos parado, ela já tinha memorizado as lições anteriores e pronta para as próximas páginas. Este padrão continuou a acelerar até que tornou-se desnecessário continuar lendo para ela. Embora Ayro não tivesse boca para falar, ela estava pronta para pensar em inglês comigo. No final dessas aulas, Ayro era capaz de ler e estudar sozinha. Ensinei a ela como usar um dicionário para buscar palavras novas que encontrasse. Depois disso, Ayro passou a usar o dicionário constantemente. Dali em diante meu trabalho era agir como uma intermediária, solicitando que trouxessem livros para ela constantemente. O Sr. Neu lhe trouxe a coleção da Enciclopédia Britânica. Ayro gostou muito, pois tinha muitas figuras. Depois disso, ela pediu que fossem trazidos mais livros com figuras e com fotografias e desenhos, pois ficava mais fácil de entender o sentido se pudesse ver o desenho daquilo que estava estudando. Passados os próximos 6 dias foram trazidos livros da maior parte do país, suponho, pois poucos dias antes ela já tinha lido várias centenas deles.
Ela estudou todos os assuntos que posso imaginar e muitas outras matérias técnicas que nunca haviam me interessado, como astronomia, metalurgia, engenharia, matemática, vários manuais técnicos, e assim por diante. Mais tarde ela começou a ler livros de ficção, novelas, poesia e os clássicos da literatura. Airo também pediu para ler um grande número de livros sobre humanidades, especialmente história. Estimo que deve ter lido pelo menos 50 livros sobre a história humana e sobre arqueologia. Evidentemente, me assegurei que recebesse uma cópia da Bíblia também, que leu do princípio ao fim sem fazer comentários ou perguntas. Embora eu ficasse com Airo por 12, 14 horas todos os dias, a maior parte da semana seguinte não fizemos nenhum contato, exceto excepcionalmente para me fazer alguma pergunta. Normalmente as perguntas estavam relacionadas a um determinado contexto ou para esclarecer algo nos livros que estava lendo. Estranhamente, Airo me disse que seus livros preferidos eram Alice no País das Maravilhas, Don Quixote de La Mancha e Mil e Uma Noites. Ela disse que os autores dessas histórias mostravam que é muito mais importante ser criador e ter imaginação do que ter habilidade ou poder. Não podia responder muitas das perguntas, então me dirigia para outra sala para consultar as pessoas. Muitas dessas perguntas tinham a ver com assuntos técnicos e científicos. Poucas foram as perguntas sobre humanidades. A profundidade do entendimento complexo e da sutileza de suas perguntas mostrava que tinha um intelecto altamente penetrante. Pessoalmente acho que ela já tinha aprendido muito mais sobre cultura e história da Terra do que desejava admitir quando começamos. Logo descobri quanto mais ela sabia. Sexto capítulo. Começa o meu aprendizado, nota pessoal de Matilda. O'Donnell McElroy. Lá pelo 15º dia após o resgate de Airo do lugar do acidente, eu já era capaz de me comunicar fluentemente sem esforço com ela em inglês. Ela tinha absorvido o material escrito de forma surpreendente, a ponto que seu aprendizado acadêmico superava em muito o meu, a despeito de eu ser graduada no secundário em Los Angeles, em 1940, e ter feito faculdade de pré-medicina e treinamento em enfermagem. A minha variedade de leituras tinha sido bastante limitada. Eu não tinha estudado a maior parte dos assuntos a que Airo tinha sido exposta, principalmente considerando seu apurado entendimento, a intensidade de seus hábitos de estudo, além de uma memória fotográfica. Ela era capaz de lembrar longas passagens dos livros que lera. Tinha uma especial predileção pelas partes das histórias favoritas da literatura clássica como As Aventuras de Huckleberry Finn, Contos das Viagens de Gulliver, Peter Pan e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Airo tinha se tornado uma professora, e eu uma estudante. Eu estava para aprender o que os homens da Terra não sabiam ou não tinham como saber. A grande quantidade de cientistas e de agentes que nos observavam através do espelho de nossa sala de entrevista, a quem Airo e eu agora nos referíamos a eles como a galeria, estavam cada vez mais impacientes para fazer perguntas. Mas Airo continuava a recusar responder qualquer tipo de pergunta feita por eles, mesmo que fosse de forma indireta através de mim, ou por escrito. Na tarde do 16º dia Airo e eu nos sentamos próximas uma da outra enquanto ela lia. Ela fechou a última página do livro que estava lendo e o colocou de lado. Eu estava quase pegando o próximo livro de grande pilha de outros livros para serem lidos quando ela virou e disse ou pensou para mim, agora estou pronta para falar. Inicialmente fiquei um pouco confusa com a observação. Fiz um gesto para que continuasse e ela começou a me ensinar minha primeira lição, transcrição oficial da entrevista. Top Secret. Transcrição oficial da Força Aérea dos Estados Unidos Roswell Army Airfield, 509 Bomb Group. Assunto, entrevista com o alienígena, 24 de 7 de 1947, primeira sessão. Que você gostaria de dizer, Airo? Perguntei. Faço parte da Força Expedicionária. Domino neste setor do espaço por muitas centenas de anos. Todavia,
Pessoalmente não tinha tido contato próximo com seres na Terra desde 5.965 AC. Não é minha função principal interagir com habitantes de planetas dentro do domínio. Sou um oficial, piloto e engenheira, com muitas responsabilidades a cumprir. Apesar de tudo, embora seja fluente em 347 outras línguas dentro do domínio, nunca tinha sido exposta à sua língua inglesa. A última língua da Terra com a qual estive exposta foi o sânscrito dos hinos védicos. Naquela época era membro de uma missão enviada para investigar a perda de uma base do domínio localizada nas montanhas do Himalaia. Um batalhão inteiro de oficiais, pilotos, pessoal de comunicações e da administração haviam desaparecido e a base destruída. Vários milhões de anos atrás fui treinada e servi como um oficial de investigação, avaliação de dados e um programa de desenvolvimento para o domínio. Como tinha experiência nesta tecnologia, fui enviada para a Terra fazendo parte de um grupo de busca. Uma das minhas responsabilidades era interrogar a população humana que habitava a área próxima naquela época. Muitas pessoas nesta área reportaram avistamentos de vimanas ou naves espaciais no local. Seguindo pistas lógicas de evidências, testemunhos, observações, e também a ausência de evidências, liderei meu grupo para a descoberta que ainda haviam naves do Velho Império e instalações do Velho Império muito bem escondidas no sistema solar, os quais desconhecíamos completamente. Você e eu éramos incapazes de nos comunicar na sua língua, pois nunca tive contato com sua língua. Mas agora que vasculhei os livros e os materiais que você me forneceu, retransmiti os dados para nossa estação espacial nesta região e foram processados por nosso oficial de comunicações através de nossos computadores. Tudo isso foi traduzido em minha língua e transmitido de volta para mim em um contexto que posso entender melhor. Também recebi informação adicional dos arquivos armazenados em nossos computadores sobre a língua inglesa e sobre os registros do domínio referentes à civilização da Terra. Agora estou preparada para fornecer determinadas informações que sinto serão de grande valor para vocês. Vou dizer a verdade para vocês. Embora a verdade seja algo relativo, gostaria de compartilhar com vocês tão honestamente e apuradamente quanto seja possível, a verdade como a vejo, dentro dos limites de minha própria integridade, para minha raça e sem violar meus comprometimentos com a organização a que sirvo e que jurei defender e proteger. Ok, pensei. Você vai responder às perguntas da galeria agora? Não. Não vou responder perguntas. Vou fornecer informações para vocês que penso serão benéficas para o bem-estar dos seres espirituais imortais que abrangem toda a humanidade, e que ajudarão na sobrevivência de toda a miríade de formas de vida no meio ambiente da Terra, à medida que isto faz parte de minha missão ao garantir a preservação da Terra. Pessoalmente, é minha convicção que todos os seres sencientes são seres espirituais imortais. Isto inclui os seres humanos. Para garantir a exatidão e simplicidade, usarei uma expressão, ser-estar. Porque a natureza primária de um ser imortal é que eles vivem em estado eterno ser, e a única razão para sua existência é que decidiram estar. Não importa qual seja o nível social na sociedade, todo ser estar merece respeito e tratamento que eu mesma gostaria de receber dos outros. Qualquer um na Terra continua sendo um ser estar independentemente se está ou não consciente disso. Nota pessoal de Matilda, O'Donnell McElroy. Nunca mais vou esquecer essa conversa. Seu tom de voz era pessoal e sem emoção. No entanto, pela primeira vez, percebi a presença de uma personalidade calorosa e real em Iron. Sua referência a seres espirituais imortais me atingiu como um raio de luz em um quarto escuro. Nunca havia considerado que um ser humano pudesse ser imortal. Pensava que esse status ou poder estava reservado apenas ao Deus Pai, Filho e ao Espírito Santo. E porque sou uma católica devota e submissa à palavra do Senhor Jesus, e do Deus Pai, nunca havia pensado que poderia ser um ser espiritual imortal, nem mesmo a Sagrada Mãe Maria. Naquele momento enquanto Iron pensava, pela primeira vez tive a plena convicção que ela, pessoalmente,
Era um ser espiritual imortal, assim como todos nós. Ayro disse que sentira que eu estava confusa com esta ideia e me mostraria que também sou um ser espiritual imortal. Ela disse, fique acima de seu corpo. Imediatamente, percebi que estava fora do meu corpo, olhando para baixo do teto para o topo da cabeça do meu corpo. Era capaz também de ver a sala à minha volta, inclusive o corpo de Ayro sentado na cadeira perto do meu próprio corpo. Depois de alguns momentos entendi algo muito simples, mas de uma realidade chocante, que eu não sou um corpo. Naquele momento levantou-se um véu negro e pela primeira vez na minha vida, e durante muito tempo no passado, percebi que não sou minha alma, mas que eu sou um ser espiritual. Esta foi uma visão inexplicável, e uma alegria e um alívio me invadiram de tal forma que não me lembro de ter experienciado isto antes. Quanto ao que diz respeito ao imortal, eu não entendo o significado, à medida que sempre fui ensinada que não sou imortal, um espírito, talvez, mas certamente não imortal. Depois de alguns momentos, não sei dizer quanto tempo, Ayro me perguntou se tinha entendido a ideia. De repente, eu estava de volta dentro do meu corpo novamente, e disse em voz alta assim: entendo o que você quer dizer. Tinha sido pega de surpresa com a experiência e tive que me levantar da cadeira e andar pela sala por alguns minutos. Disse que precisava tomar água e ir até o banheiro, o que realmente fiz. Estando no banheiro me olhei no espelho. Usei a toalete, refiz minha maquiagem e ajeitei meu uniforme. Depois de 10 ou 15 minutos passei a me sentir mais normal novamente e voltei para a sala de entrevista. Depois disso senti que não era mais apenas uma intérprete para Ayro. Senti como se fosse uma igual. Senti como se estivesse segura, em casa, com um amigo que confiava ou com um membro da família muito próximo. Ayro percebeu e entendeu minha confusão sobre o conceito de imortalidade pessoal. Ela iniciou sua primeira aula comigo explicando o que segue, transcrição oficial do prosseguimento da entrevista. Ayro me contou a razão de sua vinda até a Terra e por estar na área do Esquadrão de Bombardeio 509. Ela tinha sido enviada pelos seus oficiais superiores para investigar explosões de armas nucleares que tinham sido testadas no Novo México. Seus superiores ordenaram a ela que recolhesse informações da atmosfera que pudessem ser usadas para determinar a extensão da radiação e o potencial dano que isso poderia causar no meio ambiente. Durante sua missão, a nave espacial foi atingida por um relâmpago, o que fez com que perdesse o controle e a consequente queda da nave espacial. A nave espacial é operada por Ser-Stars que usam corpos de bonecos da mesma forma que um ator veste uma roupa e uma máscara. É como uma ferramenta mecânica através do qual operam no mundo material. Ela, assim como todos os outros Ser-Stars de patente de oficial e seus superiores, se utilizam desses corpos de boneco quando estão em serviço no espaço. Quando não estão a serviço, eles abandonam o corpo e fazem suas coisas, pensam, se comunicam, viajam, ou seja, vivem sem uso de um corpo. Os corpos são feitos de materiais sintéticos, inclusive com um sistema nervoso elétrico muito sensível, ajustado para cada Ser-Star ou sintonizado a uma determinada onda eletrônica que é compatível unicamente com a onda ou frequência emitida por cada um dos Ser-Stars. Todo Ser-Star é capaz de criar uma frequência de onda exclusiva que o identifica, assim como o sinal de frequência de um radio. Isto serve, em parte, como um identificador, assim como a impressão digital. O corpo boneco age como um radioreceptor para o Ser-Star. Não existem duas frequências ou dois corpos boneco exatamente iguais. Os corpos de toda a tripulação Ser-Star são igualmente sintonizados e conectados ao sistema nervoso construído na nave espacial. A nave espacial é construída da mesma forma que o corpo boneco. É ajustada especificamente para a frequência de cada membro da tripulação Ser-Star. Portanto, a aeronave pode ser operada por pensamentos ou por energia emitida pelo Ser-Star. Realmente é um sistema de controle direto muito simples. Assim, não há equipamentos de controle ou navegação complicado dentro da nave espacial.
operam como uma extensão do ser estar. Quando o relâmpago atingiu a nave espacial, isto causou um curto-circuito e consequentemente os desconectou do controle da nave momentaneamente, o que resultou no acidente. Airo era, e ainda é, um oficial, piloto e engenheira na Força Expedicionária, que é parte de uma civilização do espaço que se refere a si mesma como o Domínio. Esta civilização controla um vasto número de galáxias, estrelas, planetas, luas e asteroides por uma área do espaço que se estende por aproximadamente 1/4 do total do universo físico. A contínua missão de sua organização é proteger, controlar e expandir o território e recursos do domínio. Airo destacou que suas próprias atividades eram muito parecidas com as dos exploradores europeus que descobriam e reivindicavam um novo mundo para o Santo Padre, o Papa, e para os reis da Espanha, Portugal e mais tarde, Holanda, Inglaterra, França e assim por diante. A Europa se beneficiou com as terras adquiridas dos habitantes nativos. No entanto, os habitantes nativos nunca foram consultados ou questionados para tornarem-se parte do domínio das nações europeias, e soldados e padres eram enviados para ocupar território e acumular riqueza. Airo disse que tinha lido um livro de história que o rei espanhol lamentava o tratamento brutal que era dado aos nativos por seus soldados. Ele temia a retribuição pelos deuses que ele cultuava, assim como estava escrito em vários testamentos da Bíblia. Pediu ao Papa que preparasse uma declaração chamada o requerimento, que se imaginava que deveria ser lido para todos os habitantes nativos recém-incorporados. O rei queria que a declaração, caso fosse aceita ou rejeitada pelos nativos, o absolveria de toda responsabilidade pelo resultante massacre ou escravidão desses povos. Usou essa declaração como justificativa para confiscar suas terras e posses por seus soldados e pelos padres do Papa. Aparentemente, o Papa, pessoalmente, não tinha nenhum sentimento de culpa ou de responsabilidade nessa questão. Airo achava que tais ações eram típicas de um covarde e que não é surpresa que o território da Espanha diminuiu rapidamente. Apenas alguns anos mais tarde o rei estava morto e seu império foi assimilado por outras nações. Airo disse que esse tipo de comportamento não acontece no domínio. Seus líderes assumem total responsabilidade pelas ações do domínio, e não se denegririam dessa maneira. Nem temiam qualquer deus ou se arrependeriam de suas ações. Esta ideia reforça minha sugestão anterior que Airo e seu povo, provavelmente, são ateus. No caso da posse da terra pelo domínio, os administradores do domínio escolheram não revelar abertamente esta intenção para os habitantes nativos da terra até um momento mais tarde, quando poderão ou não se revelar dependendo de seus interesses. No presente, não é estrategicamente necessário tornar a Força Expedicionária Domínio conhecida para a humanidade. Na verdade, até agora, isto foi assertivamente oculto, por razões que serão reveladas mais tarde. O cinturão de asteroides perto da Terra é muito pequeno, mas um local importante para o domínio nesta região do espaço. Na verdade, alguns locais no Sistema Solar são muito valiosos para uso como estações espaciais de baixa gravidade. Eles estão interessados principalmente nos satélites de baixa gravidade neste sistema solar, que é composto principalmente pelo lado oculto da Lua em relação à Terra e pelo cinturão de asteroides, que foi um planeta que foi destruído há bilhões de anos atrás, e em uma escala menor, por Marte e Vênus. Estruturas de ruínas sintetizadas de gesso ou bases subterrâneas cobertas por telas de forças magnéticas que são facilmente construídas para abrigar as forças do domínio. Assim que uma área do espaço é adquirida pelo domínio e se torna uma parte do território sob seu controle, é tratada como propriedade do domínio. A estação espacial perto do planeta Terra é importante somente porque está na rota de expansão do domínio para o centro da galáxia Via Láctea e além. Naturalmente, todos no domínio sabem disso, com exceção do povo da Terra.